Amadas, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Que privilégio, que bênção é a gente poder... Essa conferência está sendo maravilhosa. Eu estou aprendendo, desfrutando bastante, graças a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo bíblico pessoal da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente consegue participar de estudos bíblicos na igreja, da escola bíblica dominical, de um devocional que está acontecendo agora, muitas lives, né? Então a gente participa. Mas tem um estudo da palavra de Deus que é pessoal, intransferível. Porque Deus se relaciona com cada uma de nós de uma maneira pessoal. Que ele sabe a sua forma de se comunicar, e ele vai se comunicar com você do jeito que você precisa, na sua necessidade, do seu tamanho, e isso é insubstituível. Não tem, ninguém vai mastigar isso para você, você não vai pegar um estudo terceirizado. Às vezes a pessoa fala, eu pergunto, como está a sua vida devocional? Ah, não, eu faço devocional, eu leio lá um livreto com devocional de fulano de tal. Excelente, é sempre bom a gente saber como outras pessoas interpretaram aquele trecho bíblico, já mastigaram uma parte para a gente, dá uma clareza muitas vezes de coisas que a gente não tinha ideia. Nossa, mas ele está falando isso nesse trecho, nunca imaginei que fosse isso, né? Pegar uma boa exegese bíblica, um bom intérprete, uma boa hermenêutica, conhecer, enfim. Tudo isso é maravilhoso. Mas aqui nós vamos falar do nosso tempo devocional. É o nosso tempo com o Senhor. E esse tempo, amadas, é um tempo de relacionamento com Deus. É aquele conhecimento que a gente vai falar, eu conheço Deus, mas eu não conheço só de ouvir falar. Eu conheço porque eu experimentei Deus na minha vida através de um relacionamento pessoal e estreito com o Senhor. E esse relacionamento pessoal estreito não tem intermediários. É você e o Senhor. E ele vai falar, e às vezes ele fala com aquelas palavras exatas, aquilo que você estava com uma questão, com uma dúvida, com alguma coisa que você está ali há uma semana, 2 semanas talvez, conversando com Deus, eu não estou entendendo isso, e Deus vai falar naquela questão para você. Nenhuma outra pessoa ao seu redor vai entender aquilo, mas você vai entender, porque você já está falando com o Senhor sobre aquilo. Então, eu quero que você saia daqui hoje com seu coração ardendo pela palavra de Deus. O pastor Tiago falou hoje aqui de manhã, daquela coisa que é circular, né? Então, se você ama a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus. Se você estuda a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus. Então, é uma coisa circular. Não tem como a gente fugir disso. Deus é perfeito até nisso, né? Ele já deu o desejo para a gente. E quando você vai para a palavra, ele te dá mais desejo, mais amor. E o amor gera o desejo, enfim. Fica essa coisa circular aí. Graças a Deus por isso. Muito bem. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos conversando com Jesus, que é o Verbo encarnado. Então, eu quero que você guarde no seu coração hoje, 1 Timóteo 4:7, que vai falar assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Nós precisamos ter um exercício espiritual. Esse exercício espiritual vai ser a nossa respiração da nossa vida espiritual. Hoje eu vou falar só uma parte do exercício espiritual, que é o estudo bíblico. Mas nós temos outros que a gente vai falar mais para frente, outras formas de nos exercitarmos. Eu não sei se vocês viram, a gente fez isso daqui maravilhoso, que um dos nossos designers, o Irley, preparou. Eu achei uma graça. Muito obrigada, irmão. Aqui eu fiz um pequeno resumo, aqui, quase um infográfico, né? Vamos lá. Então, qual seria o propósito do nosso estudo bíblico pessoal? Conhecer mais de Cristo. Por que a gente quer conhecer mais de Cristo, né?
Primeiro, porque a gente precisa crescer espiritualmente, para a gente se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E nós só podemos ser discípulos de Cristo imitando e seguindo a quem conhecemos. Então, nós precisamos conhecer Cristo. O início da vida cristã envolve conhecer Cristo, assim como ser um cristão maduro. Precisamos saber quem é Cristo, o que Ele fez pelo seu povo, o que Ele fará pelos que creem nele. Conhecer Cristo é possível pela exposição constante à sua maravilhosa e perfeita palavra. No entanto, é no estudo bíblico pessoal que criamos um verdadeiro vínculo pessoal com o Senhor Jesus. É na conversa particular e pessoal entre duas pessoas que o relacionamento flui de um lado para o outro. Não é um conhecimento teórico de quem é Deus, mas um relacionamento efetivo de ter a experiência de saber quem é Deus. No estudo particular da palavra, seremos confrontadas com nossos pecados e convidadas a nos transformar para sermos como aquele que aprendemos a admirar e amar e obedecer. Nós imitamos a quem amamos, nós nos transformamos a quem nós admiramos. Quem você tem admirado? Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado é onde está o seu afeto, o seu coração. E aonde está o seu coração é naquilo que você vai se transformar. Então eu espero que você esteja olhando para Cristo. Nós queremos que outras pessoas conheçam quem nós amamos, não é assim? Quando a gente admira muito uma pessoa, pode ser um familiar, um filho, um marido, nós falamos com empolgação dessa pessoa e a gente quer que outras pessoas também conheçam e tenham a mesma admiração e afeto que nós temos. Então, quando nós amamos Cristo, nós também queremos que outras pessoas amem o Senhor. O conhecimento de Deus nos torna agentes da graça de Deus, missionárias do amor, ministros da reconciliação. Então, é tão importante porque quando outra pessoa vê em nós o amor, a admiração e o afeto, e o amor pelo estudo da palavra, talvez ela fique tão admirada que ela queira fazer igual. Então ela vai querer imitar você para conhecer o seu Cristo, para saber quem você admira e ama tanto. Eu também quero saber quem é essa pessoa. Eu também quero conhecer. É o nosso testemunho, né? Muito bem. Vamos organizar o nosso tempo de estudo bíblico. Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar um tempo para o nosso estudo bíblico, não é assim? Então, você tem que ter um compromisso com esse tempo. Então, inicie se comprometendo com um tempo real que você poderá dispor na sua agenda. Não adianta você se empolgar e falar assim, eu vou separar 1 hora do meu dia e vou fazer estudo bíblico. Uma irmãzinha que eu comecei a discipular, ela ficou tão empolgada que ela falou, vou ler a Bíblia em 3 meses. Eu nem sei quantos capítulos dá por dia. Resumindo, isso daqui é uma corrida de fundo. Nós vamos correr a vida inteira. Então, a gente precisa ter esse fôlego. Você precisa ter um ritmo. Não adianta você querer sair disparado. Não é uma corrida de 100 metros raso, que você vai disparar e sair correndo e chegar no final. A gente não chega no final. A gente só vai chegar no final quando a gente estiver na frente do Senhor. Enquanto isso, é uma corrida de persistência, dia a dia. Então, a gente precisa ter esse fôlego. Não adianta a gente dar a largada super entusiasmada, querer estudar 30 capítulos por dia. Então, faça um tempo real. Eu posso estudar 10 minutos por dia. Não, eu não posso, Renata, eu só tenho 5. Ok. Às vezes nem 5 eu tenho. Então, assim, se você tem 5 minutos por dia para fazer seu devocional, use esses 5 minutos por dia. Talvez você não consiga fazer esses 5 minutos por dia num tempo só. 2 minutos e meio de manhã, 2 minutos e meio à noite. Não tem problema.
O problema é você se comprometer com um tempo real, para você não se frustrar. Eu queria fazer meia hora por dia, mas eu só consigo fazer 5. Aí hoje você não conseguiu fazer meia hora, embolou o meio de campo. Não consegui, já me perdi. Amanhã você também não conseguiu, já me perdi. No terceiro dia você já desistiu. Então faça um tempo real. E depois você vai expandindo esse tempo. Porque você vai ver que conforme você vai se deleitando nesse estudo, você mesma vai buscar expandir esse tempo. E para isso, amadas, matemática essa conta. Você vai ter que diminuir tempo de outras coisas. É certo que vai ter, né? Então, talvez, em vez de você dar 2 alisadas na cama de manhã, depois que você esticou, arrumou a tua cama, dá uma alisada só, senta na beira da cama e vai ler. Gente, porque assim, você economiza 1 minuto na alisada da cama, 1 minuto na varrida não sei da onde, e a gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente fica só nas tarefas, né, de Marta, Marta, e Maria não senta aos pés de Jesus. Então, comece com um pequeno tempo que você pode ir aumentando. O fato de você conseguir realizar esse planejamento que você fez já vai te dar um estímulo para você continuar o planejamento e a realização do que você está fazendo. E é provável que nessa fase os ídolos do seu coração sejam revelados. Eles vão se rebelar, isso é normal, tá? Então, talvez, em vez de você passar o creme no olho, um creme para a bochecha, um creme para a boca, você vai passar um creme só em tudo, acabou. E os ídolos vão se rebelar. Eles vão pular do seu coração. Eles vão falar, estou aqui. Mas você resista. Muito bem. Você precisa ter um local preparado para esse tempo. Gente, pode ser a beirada da cama, é sério. Senta na beiradinha da cama. Se ela estiver desarrumada, não olha para trás, senta na beirada e continua firme. Com a Bíblia no colo, um caderninho de anotação, um lápis para você conversar e anotar o que o Senhor te falou. E segue ovelha. E tem esse local, assim, já deixa ali preparado. Eu vou fazer meu devocional às 6 da manhã. Ok, irmãs, já deixa a sua Bíblia lá, o seu caderno de anotação, o seu lápis, do lado, nem que seja embaixo da cama aqui, ó. Peguei, anotei. Porque tudo que... eu vou ter que levantar para pegar a Bíblia. Passou no banheiro, viu a bagunça, já quero passar um paninho ali, pronto, acabou. Então, assim, porque eu sei como é que é. Eu subo a escada, quando eu chego lá em cima, eu já nem lembro o que eu ia fazer, porque eu já fui fazendo 300 coisas no caminho. Então, assim, prepara o seu dia, o seu momento devocional, um local para você fazer. Seja ele onde for. Olha, talvez, vou dar uma dica aqui. Você vai sair de carro para levar teu filho na escola. Deixou a criança na escola, fica no carro mesmo. Faz o seu devocional ali. Talvez seja o lugar mais calmo que você vai encontrar. Porque o telefone não vai tocar, ninguém vai tocar a campainha, o cachorro não vai latir, o vizinho não vai bater na porta. Enfim, Deus vai te dar estratégia, amém? Bom, material básico para a gente ter um estudo bíblico, uma boa Bíblia. Se você só puder ter uma Bíblia, amém. Porque o Espírito Santo vai falar com aquilo que você tem. E o que você precisa ter é a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Então, é o básico. Isso é o básico, uma boa Bíblia com uma boa tradução. Pronto. Isso já é o material básico, tá? Eu diria para você ter um caderno e uma caneta, um lápis para você riscar sua Bíblia ou anotar o que está falando, enfim, é o básico. Papel, caneta e Bíblia. Bom, material complementar, a gente poderia ter várias coisas, né? Muitas coisas. Mas talvez uma Bíblia de estudo. Nós lançamos a Bíblia Fiel, inclusive, tem muito recurso, a gente vai falar um pouco dela à noite. Mas uma boa Bíblia de estudo também ajuda, porque ela vai ter essas coisas aqui, né? As notas, vai ter as referências para outros trechos bíblicos. Então, já vai ser um ótimo recurso. Se você só pode ter mais uma coisa para complementar, tem uma Bíblia de estudo. Você pode ter, além disso, um comentário bíblico que vai explicar os pequenos trechos da Bíblia. Você pode ter uma concordância que vai linkar um versículo com outro versículo do Novo Testamento com o Antigo Testamento, enfim.
Algumas versões de traduções da Bíblia, que também ajudam. Às vezes, uma palavra traduzida diferente já te dá um melhor entendimento daquele trecho. Mapas. Gente, mapa é muito legal. Porque pensa que é um GPS. Você vai se localizar naquela terra, naquele lugar. É tão bom você entender do que Deus está falando, de onde Ele estava, do que aquele autor está falando. Né? É bem interessante. Tenha mapas bíblicos, talvez uma Bíblia já de estudo já tenha um mapa. Um manual bíblico, um panorama bíblico. Enfim, todo esse material vai te dar um pouco mais de recurso. Mas você pode ir aos poucos. Não precisa comprar 10 coisas que você não vai usar. Tem uma boa Bíblia, talvez uma Bíblia de estudo e segue ovelha. Vamos lá. Planejamento de estudo. Plano de leitura. Bom, tem um irmão que chama Pink, Arthur Pink, que ele falava que nós temos 2 maneiras de ler a Bíblia. Uma maneira é ler extensivamente, ou seja, você vai conhecer todo o plano de salvação. Então, é importante que você tenha um plano de leitura bíblica anual, para você conhecer Jesus Cristo de capa a capa. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus Cristo. Então, você vai ler a Bíblia de forma que você tenha uma ideia do panorama bíblico inteiro. O plano de salvação de Deus está aqui. Então, leia a Bíblia todos os anos. Talvez você consiga ler um capítulo por dia? Amém. Você vai gastar 3 minutos um capítulo por dia, tá, gente? Acho que dá para a gente estender um pouquinho. Se você ler 3 capítulos por dia, na média, em um ano você lê a Bíblia inteira. Desafio vocês, então, se você nunca leu a Bíblia inteira, pode começar. Amanhã, 1º de agosto, olha que dia bom para começar. Olha só. E nós temos aí essa base extensiva, então, vai te dar o panorama bíblico. Se vocês ouviram a palestra do pastor Eber ontem, ele fez um pouco isso, né? Ele contou o que estava acontecendo no livro de Juízes, quando que Ruth entrou no livro, né, no cânon da Bíblia, e o que estava acontecendo depois, que é Samuel, 1 Samuel, que eram os reis. Então, você vê como é importante a gente conhecer esse panorama bíblico, né? Então, é bom você ter isso em mente. Então, a gente vai ter todo esse panorama e tudo está interligado, né? Então, o livro não está avulso ali, boiando na Bíblia. Não, todos os livros, eles se interligam, né? Eles vão conversando um com o outro. E essa leitura bíblica é fundamental, tá? Plano de estudo. Bem, um plano de estudo, aí agora a gente vai falar, então a gente falou dessa leitura que vai dar um panorama extensivo da Bíblia, e o estudo bíblico vai fazer você entrar na palavra, vai fazer você se aprofundar, é o estudo intensivo da Bíblia. Então você vai entrar nas camadas da palavra de Deus, que ela vai revelando para a gente, o Senhor vai revelando para a gente. Então, você pode pegar, escolher um trecho bíblico ou um livro. Comece pelas cartas, talvez, que são livros pequenos. A carta de Tiago sempre é um exemplo que a gente dá para quem nunca fez estudo bíblico. Para começar, são poucos capítulos, é uma carta prática, então você já pode estudar e aplicar na sua vida, que é também bem interessante. E aí, o que você pode fazer? Isso aqui foi perfeito para mim. Olha, a Glória Furman? Não, a Jen Wilkin, naquele livro que eu apresentei ontem, Mulheres da Palavra, ela fala para a gente imprimir com um espaço imprimir o trecho que você vai estudar, né? Mas eu gosto de escrever, porque eu acho que isso já ajuda a memorizar. Porque quando você copia o trecho, você tem que ir lá, ler, escrever. Então, você já está ajudando você a guardar. Então, eu escrevo, às vezes, 1 versículo, 2 versículos, um trecho, né, uma frase ali. E deixo esse espaço, pulo uma linha, né, escrevo. E aí, eu vou fazendo as minhas anotações no meio do texto. Assim como ela fez mesmo, sabe? Às vezes tem uma palavra que eu não conheço, eu vou num bom dicionário, procuro aquela palavra. Às vezes eu uso o próprio dicionário, um dicionário bíblico, né, que me dá aquela palavra
no contexto bíblico. Você pode procurar as línguas originais quando você estiver um pouco mais experimentada aí no estudo. Mas eu gosto muito desse modelo de você pegar o trecho e escrever e depois você ir fazendo seus comentários, pedindo a Deus. Antes do estudo bíblico a gente sempre ora, pedindo para o Espírito Santo, porque é o Espírito que vai nos conduzindo, né? E depois de tudo isso, eu tenho o hábito, às vezes, de orar em algum trecho que já me tocou, né? Então, servos de Deus, vamos supor. Eu falo, Senhor, eu quero ser tua serva. Eu não me sinto apta para isso. Então, eu já oro, às vezes, num trecho que eu já li e estudei, que também me ajuda, né? Como o pastor Tiago falou hoje de manhã também, nos dá vocabulário, né, para a oração. Então, às vezes, um estudo bíblico pode também ajudar você a ter essa toque do Espírito Santo de coisas que você precisa orar para a sua própria vida pessoal. Outra coisa importante é, quando você separa um trecho e começa a estudar, seria bom você reservar um tempinho para você escolher um trecho, um versículo, uma frase, alguma coisa que você possa carregar um cartãozinho no bolso, ou anotar no seu celular e ir mastigando aquilo ali durante o dia. Às vezes eu faço o meu devocional, saio para caminhar de manhã e vou com aquilo lá conversando na minha caminhada. E é incrível, porque aquilo vai se expandindo na sua mente, o Espírito Santo vai fazendo assim um jardim na sua cabeça. É maravilhoso. Então, aquilo vai se expandindo de uma maneira que você estende o seu momento devocional para o resto do seu dia. E se você tem um versículo para você memorizar, ou ficar mastigando ele durante o dia ali, às vezes uma palavra, um verbo que fica ali, seja perseverança. Aí você fica com aquela perseverança. Então, assim, isso tudo está trabalhando em você, né? Enfim, eu queria só que você pensasse em ter um pouco de equilíbrio para ter esse estudo bíblico. Que você comece. Não importa se você nunca fez, começa. E talvez você precise de ajuda de alguém. Mas mesmo que você não tenha, comece. Pega um caderno, deixa ele dedicado para isso e comece. Porque eu olho hoje, quando eu comecei, que era uma coisa assim bem básica, e agora está um pouquinho melhor, mas Deus, Ele vai, no nosso dia a dia. É aquele... Sabe quando você começa a fazer comida, que o arroz sai meio destemperado, um dia fica mais durinho, mas depois um dia ele se acerta a mão? É assim, o estudo bíblico também vai ser assim, a gente vai aprendendo. Tem um irmão, Douglas Wilson, que ele é um autor cristão, que ele diz assim: exulte nas disciplinas, mesmo quando elas não aparentam ter qualquer efeito imediato. Elas estão operando. Complete-as e confie em Deus, pois Ele a abençoará. Então, amadas, resumindo, organização, encontre um tempo, aquele tempo que você sabe que você vai poder realmente cumprir. Reserve um local, um espaço que você possa ter um mínimo de condições de ter uma concentração e ficar com o Senhor. Tenha um plano, né? Então, pensa assim, 1º de agosto eu vou estudar o livro de Tiago. Às vezes é bom você determinar, eu vou ficar 2 semanas no livro de Tiago, eu vou ficar 4 semanas, 1 semana para cada capítulo. Eu vou ficar 4 dias, porque eu quero estudar um capítulo por dia. Eu não sei o seu tempo, mas você sabe, Deus vai te ajudar. Escolha um trecho, né? Escolha um trecho para meditar. E uma outra coisa muito importante, que ajuda muito, aliás, eu fazia isso muito com a Wanda, não sei se ela está aqui. A Wanda, a gente trabalhou uma do lado da outra durante 5 anos. E eu aprendi muito com a Wanda. Ela chegava e falava assim: Renata, sabe o que eu fiz hoje no meu estudo bíblico? Meu estudo bíblico foi assim, assim. Ela me contava o estudo bíblico que ela tinha feito. Ela me dava uma aula, né? 5 minutinhos, ela falava assim: sabe o que Deus me falou? Eu li hoje 1 Samuel, olha, ele falou isso. Eu ficava assim, Então, assim, quando você compartilha com alguém, além disso ajudar você a fixar o que você aprendeu, você já está
ensinando para outra pessoa, gente, é bênção. Bênção. Olha só, além do estudo bíblico, nós temos outros meios da graça. E eu quero incentivar você a pelo menos conhecer, porque de repente vai que você se entusiasma e além do estudo bíblico você ainda quer memorizar um versículo toda semana. Então, vamos lá. Nós temos a leitura bíblica, que o pastor Tiago falou aqui hoje de manhã, né, extensivamente. Então, é isso, a leitura bíblica que você pode conhecer o plano de Deus. Então, vá para a palavra, leia toda a escritura, porque ela vai nos dar um panorama da história, né? Tem a meditação bíblica, que é isso, você pega um trechinho, às vezes Deus falou com você numa frase, num versículo inteiro, num trechinho, às vezes uma palavra que Deus fala com você fica enganchada ali. Vai nela, medita nela. A memorização. Gente, a memorização é uma coisa muito preciosa. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo. A hora que você está aflita, aquela palavra vem e te dá um refrigério, sabe? O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza nos dias de angústia. Amém, Senhor. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Então, isso vai te ajudar. Outra coisa, às vezes você está ali, passando na fila do caixa, evangelizando a moça lá do caixa, que você vê toda semana, né? E você precisa daquele versículo. E você precisa saber o endereço desse versículo. Porque essa mulher, ela vai conferir na Bíblia dela o que você falou se é verdade. Ainda mais se ela estiver, estou desconfiada dessa pessoa que vem aqui toda semana e me fala desse Jesus. Ela vai querer saber se é verdade. Então, memorizar é importante. Fora que, assim, o Espírito Santo vai usar esse trechinho que você memorizou para ficar conversando com você. Aí nós temos o estudo da palavra e nós temos a oração. E a oração, eu tenho feito um exercício que eu fui incentivada por um professor meu, ele pediu para o grupo todo, né, dos alunos fazerem, que é a oração nos Salmos. Então, todo dia na hora do almoço, 5 minutos, gente, você lê um salmo e ora, escolhe um trecho, um versículo daquele salmo e faz uma oração ali em cima. Porque você vai aprender a orar do jeito que, na palavra de Deus. Então, não tem como você errar. Não tem como você errar. Outra dica que eu te dou, se você quer aprender a orar, vai lá nas cartas de Paulo, gente. Porque ele faz cada oração e ele sai dessa coisa da gente só orar por aquelas coisas que a gente está vendo. Ele ora pelo espírito da pessoa, pelo crescimento espiritual dos santos. E eu acho que às vezes a gente acaba deixando de orar por essas coisas. A gente fica orando por as coisas que a gente vê. Senhor, me ajuda, me abençoa com o trabalho. Senhor, me ajuda a educar essa criança. Senhor, o meu relacionamento com meu marido está tão difícil. Ok, a gente precisa disso também. A gente precisa pedir para as outras irmãs orarem junto com a gente. Mas a gente também precisa aprender a orar pelo crescimento da gente. Pelo crescimento espiritual da gente. Dos nossos amados e tudo mais. Muito bem. Amadas, como que nós vamos estudar a palavra de Deus? Bom, então a gente precisa ter esse plano de leitura e um plano que você vai pensar o que eu vou estudar. Qual trecho das escrituras, comece pelas cartas mais curtas e vai. Eu conheço uma irmã que pegou o Evangelho de Mateus e ela pegava um versículo por dia do Evangelho e ela demorou 1 ano e pouco para fazer isso. E ela pegava, às vezes, um versículo ou uma frase, às vezes que dá 2 versículos ou 3, e ela foi, todo dia ela escrevia e meditava naquele trecho, e ela fez o livro de Mateus inteiro. Então, às vezes, você não precisa ter pressa, né? Escolha um livro e vai. Então, nós precisamos dessa aquisição da palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus com um pastor explicando vai nos ajudar no estudo bíblico. Então, escute o culto da sua igreja com essa atenção, às vezes voltada para a sua própria vida devocional também. E pense, nossa, essa palavra que o pastor está falando aqui, nós estamos, por exemplo, estudando o livro de Gênesis na minha igreja.
Então, às vezes você pode acompanhar, vou fazer meu devocional agora, nesse tempo, no livro de Gênesis, porque eu já vou acompanhando o que a igreja está estudando. Outra coisa importante, amadas, é a interpretação bíblica. E existe muita confusão no meio evangélico de que a gente pode interpretar a Bíblia, Deus fala com cada um de um jeito. Não, Deus não fala com cada um de um jeito, não é assim que a gente interpreta a Bíblia. A gente tem que pensar o que o autor quis dizer. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de hermenêutica. Aquele livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin, ela fala um pouco sobre isso, como você ter um mínimo de hermenêutica para você poder fazer essa interpretação corretamente. Mas não se preocupe se você não tem isso. Ore, peça para o Espírito te dirigir. Quando eu me apaixonei pelo estudo bíblico, eu fiquei enlouquecida, porque eu não tinha recursos, assim, eu não encontrava recursos para estudar a Bíblia sozinha. Mas a gente tem muito recurso hoje. A gente tem recurso na internet, a gente tem recurso gratuitamente, né? Nós, no próprio VE, no Voltemos ao Evangelho, tem muito recurso. Se vocês buscarem lá estudo bíblico, vocês vão encontrar. Tem planos de leitura bíblica. E conheça um pouco de hermenêutica, para você poder não cair nos erros, né? Para você ter uma boa interpretação. E, por último, no final do seu estudo bíblico, procure uma aplicação para a sua própria vida. Talvez aquele trecho que você leu esteja falando de orgulho e de humildade. Faça um autoexame. Como está a sua vida? Como está o seu orgulho, a sua humildade? Tem um equilíbrio? Estou apanhando do orgulho? Gente, não sei como ser humilde. Sei lá. Pense nisso, porque Deus vai ajudar você a aplicar na sua própria vida esse trechinho que você escolheu. Porque Deus também está na escolha do livro que você vai fazer. E às vezes, sabe, o que você pode fazer é pedir para combinar com uma outra irmã, vamos estudar esse livro de Colossenses esse mês? Ela estuda na casa dela, você estuda na sua, e de repente, uma vez por semana ou a cada 15 dias, vocês se conversam. Olha, eu aprendi isso nesse livro de você. Olha, eu li isso aqui e tal. Não, mas acho que essa sua interpretação está errada. Vamos pesquisar? Então, assim, uma colabora com a outra também. E, além de tudo, dá esse estímulo de que eu não estou sozinha nessa, né? Tem mais alguém se esforçando para fazer isso. Uma outra coisa que eu vou falar aqui só de 3 exemplos, mas existem tipos de estudo bíblico que a gente pode fazer. Nós estamos falando aqui de um estudo bíblico devocional, que é um estudo realmente para você ter aquele tempo voltado para Deus. Mas você pode fazer, dentro desse estudo bíblico, um estudo bíblico temático. Por exemplo, eu quero saber sobre educação de filhos. O que a Bíblia fala sobre educação de filhos? Então, você pode buscar, numa concordância, talvez, o que fala sobre filhos, ou num manual de estudo bíblico, o que a Bíblia está falando sobre isso. Então, é um estudo temático. Eu quero saber sobre... A minha filha vai casar, ou eu vou me casar, eu quero saber sobre casamento. O que a Bíblia fala sobre casamento? Então, você pode buscar trechos na Bíblia que falem sobre casamento e estudar aqueles trechos. É um estudo temático da Bíblia. Você pode fazer também um estudo biográfico. Por exemplo, o pastor Eber ontem fez um estudo do livro de Ruth. E você pode fazer, por exemplo, eu quero estudar só sobre a Noemi. Eu quero entender a personalidade dela, o caráter dela, como ela era, como Deus agiu na vida dela, onde ela pecou, enfim. E tudo isso você pode depois fazer uma autoconfrontação com você mesmo e falar, nossa, eu estou sendo... Porque, gente, a gente tem todos os personagens da Bíblia, tá? Sinto te informar. Mas você vai ver lá, nossa, eu sou que nem Davi, super corajosa, vou dar um peteleco na testa do gigante, só que daí você percebe que você ficou gago, que nem em Moisés. Não consigo falar. É assim. Então, nós temos todos os personagens, um pouquinho de cada um. E esse estudo biográfico é bem interessante, porque Deus vai mostrando para a gente como nós somos pó, né? E como nós temos que depender do Senhor para todas as coisas da nossa vida,
para o estudo bíblico, para a oração, para cuidar da casa, para trabalhar, para chorar, para tudo. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, é sempre, quando você estiver fazendo seu estudo bíblico, vamos supor, escolhi fazer um estudo temático, mas ok. Você, dentro desse estudo temático, por exemplo, você pode buscar os atributos de Deus. Todo ano eu busco alguma coisa assim para a minha leitura bíblica, para eu ficar buscando na Bíblia. Porque isso me ajuda a ter mais atenção na minha leitura bíblica. Eu não leio de qualquer jeito, porque eu estou procurando alguma coisa lá. Então, por exemplo, teve um ano que eu procurei justamente os nomes de Deus. Então, toda vez que falava assim, meu nome é Deus Forte, anotava lá. Depois eu ia procurar o que Deus queria dizer com esse Deus Forte, e fazia um devocional disso. Então, assim, na própria leitura bíblica eu já ia buscando os nomes de Deus. Teve um ano que eu busquei os atributos de Deus. Teve um ano que eu ia falar sobre o Espírito Santo. Eu comecei a procurar todas as vezes que a Bíblia falava do Espírito Santo. E eu ia anotando. Então, eu tenho um caderninho lá e vou anotando. Estou lá em Gênesis, falou do Espírito Santo em tal capítulo. Aí, quando eu preciso fazer algum estudo, eu já vou lá. Então, por exemplo, a Nathalie falou da Trindade. A Bíblia não fala da Trindade, mas em muitos momentos está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já fez isso alguma vez? Na sua leitura bíblica, buscar todas as vezes que está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, assim, são coisas que você pode ir fazendo um estudo seu, pessoal, com Deus, e Deus vai conversando com você. O ano passado eu me enganchei na bondade de Deus. Todas as vezes que falava que Deus é bom, a bondade de Deus, eu fui anotando. Teve um ano que eu peguei as orações da Bíblia. Então, todas as vezes, Josué orou. O que ele orou? Por que ele orou assim? Que interessante, nunca pensei nisso. Gente, esse ano mostraram a oração, eu não vou lembrar onde está, acho que é 1 Samuel, que ele fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Gente, isso para mim é normal. Senhor, eu não sei o que fazer. Então, assim, amei aquela oração, já anotei lá no meu caderninho. Senhor, eu não sei o que fazer. E assim nós vamos, tá? Aprendendo. Muito bem, amadas. O que acontece quando as mulheres estudam a palavra de Deus? Glória a Deus, acontece tanta coisa. Olha só. Primeira coisa que acontece quando a gente estuda a palavra de Deus é a adoração. Porque não tem como você estudar a palavra de Deus e não adorar esse Deus. Primeiro, porque ele está falando a nossa língua. Pensa num Deus que poderia se comunicar de qualquer maneira. Ele podia fazer um filme, né? E a gente ia ficar lá maratonando, né? Série. Mas não. Ele escreveu na palavra de uma maneira que a gente possa usar a nossa imaginação para adorar a Deus. Então, assim, ele vai criando na gente um amor por aquela pessoa que ele é, pelo caráter dele, pelos atributos dele. Então, a primeira coisa que Deus cria na gente quando a gente estuda a palavra é um espírito de adorador. Amém, né? Outra coisa, amados, é a santificação. Mulheres que estudam a palavra de Deus, elas crescem disparadas em santificação. E inspiram outras mulheres a também crescer. Porque não tem como você ficar diante de um Deus santo e não ver como você é miserável pecadora. E isso te incomoda de uma maneira que você vai buscar a santificação. Ou você vai sair da frente de Deus de vez. Então, eu espero que você busque a santificação. E se por acaso você tiver aquela vontade de sair correndo, avisa uma irmã, ora por mim, porque eu estou querendo sair correndo. É isso. Outra coisa, que Deus é glorificado. Quando nós estudamos a palavra de Deus, esse espírito de adoração que cresce em nós, a santificação, ela glorifica a Deus. Quando nós queremos ser mais e mais e mais parecidas com Cristo, nós estamos glorificando o nome de Deus. E eu preciso dizer para vocês que isso é graça. Isso é graça. E
cada uma de vocês que sair daqui hoje com vontade de estudar a palavra de Deus, você pode ter certeza que é o Espírito Santo, porque a nossa carne não quer, tá? Então, o Espírito Santo, Senhor, incomoda cada uma aqui com o teu Santo Espírito, para que a gente saia daqui hoje estudando essa bendita palavra que o Senhor nos deu. Agora eu vou falar de problemas. Vou falar problemas, desculpas e obstáculos. Problema número 1, não tenho tempo. Estude 5 minutos por dia. É melhor você ter constância e estudar 5 minutos por dia do que você não estudar, tá? 5 minutos por dia. Gente, põe um áudio enquanto você está escovando o dente. Escuta já aquele trecho que você vai estudar. Vai dar certo. Tenha fé. Estude um versículo por dia, fracione o seu período de estudo em 2 horários. Não posso estudar 10 minutos de manhã, estuda 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir. Vai dar certo. Diminua o tempo de outras atividades, né? A gente já falou disso. Às vezes menos o WhatsApp também ajuda. Gente, o WhatsApp é uma bênção, mas também é um obstáculo. Olha, não entendo a palavra de Deus. Gente, não entender a palavra de Deus, eu sei que é uma realidade, existe. E procure recursos. Como eu falei, nós temos bastante recursos disponíveis na internet. Procure livros. Procure irmãs que já estudam, que tenham um pouco mais de compreensão. Forme grupos de estudo. Às vezes isso ajuda. Você, no seu estudo pessoal, você pode equipar outras irmãs e outras irmãs podem ajudar a equipar vocês. Agora pensa, a gente tem o Espírito Santo. Pensa, a gente tem o Espírito Santo, creia. Ele vai te ensinar todas as coisas que você precisa aprender. Ele vai ensinar a gente. Tem gente que estuda sozinha lá no sertão e Deus dá entendimento. O recurso que Deus dá. Gente, eu vou falar uma coisa incrível que eu li ontem, antes de ontem. Olha, lendo a Bíblia de modo sobrenatural do John Piper. Piper falou assim, eu não tenho memória. Então eu orei a Deus e pedi assim, Senhor, me usa com a memória que eu tenho. Eu pensei, gente, se ele não tem memória, ensina daquele jeito. Imagina se ele tivesse memória, né? Mas olha, pensa que Deus usou esse irmão de uma maneira sobrenatural, né? Porque ele fala que ele não tem memória. Então, acho que essa oração do Pai para a gente também pode pegar emprestado, né? Senhor, me usa com aquilo que o Senhor me equipou para ser e ter. Né? Então, se o Senhor me deu pouca memória, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer com isso. Né? Amém. Então, tenha materiais de apoio. Né, à medida do possível que você puder. Tem muita coisa na internet, gente, disponível. Então, vai lá. Escute bons e confiáveis pregadores, que também a gente tem hoje disponível na internet. Dá para você ficar o dia inteiro ouvindo pregação, sem cansar. Então, assim, procure pregadores expositivos, que vão pregar a palavra de forma expositiva e não de forma alegórica. E isso vai ajudar muito você no seu estudo, porque às vezes um estudo que um irmão faz sobre um tema, às vezes, já vai te dar um leque de entendimento de palavras e circunstâncias que você não ia conseguir descobrir sozinho, né? Então já ajuda muito. Procure bons pregadores. Gente, tem Conferência Fiel. Muita coisa disponível no site do Ministério Fiel. Muita coisa para vocês ouvirem. Então, aproveitem. Terceiro empecilho. Dá muito trabalho. Dá trabalho. É verdade. Mas, e os benefícios? Qual é o custo-benefício de você estudar a palavra de Deus? Você terá menos chance de ser enganada por falsos mestres. Isso é uma coisa hoje, como também falou aqui o pastor Tiago, que a gente tem muita informação e pouca formação. Então, vamos formar a nossa mente pela mente de Cristo, né? Você poderá ensinar a sua família a conhecer mais a Cristo. Você poderá ser uma propagadora da palavra de Deus, pensando que você vai estar ensinando a verdade, né? E não que você vai estar terceirizando um ensino que você nem sabe de quem veio. E Deus pode usar o seu conhecimento de Cristo para conduzir incrédulos a Cristo.
Jesus está voltando, gente, os campos estão brancos, a hora é agora, né? Então, eu espero que você saia daqui encorajada para estudar a palavra de Deus, para que Deus use você com o que você tem hoje, porque Deus, Ele nos levanta com a sua disposição. Então, a partir do momento que você se dispor e tiver um relacionamento intencional, às vezes, primeiro com o Senhor, e depois você pode pensar assim, eu preciso discipular alguém. Hoje alguém me abordou aqui e falou assim, o que eu preciso para ser uma conselheira? Porque às vezes são tantos assuntos que a gente precisa conhecer para ser conselheira. Porque tem a pessoa que está com um casamento, que precisa de um conselho para o casamento, tem uma pessoa que precisa de um conselho com o filho. Tem tantos assuntos que a gente precisa conhecer para ser conselheiro. O que eu faço? O que eu estudo? Gente, estuda a palavra, porque aqui tem tudo. Então aqui você vai ser um generalista, uma generalista e uma especialista, porque aqui tem tudo, né? Então isso daqui não vai ter erro de você estudar. As outras coisas são acessórias. Se você souber a palavra de Deus, as outras coisas são acessórias, elas são importantes também. Mas o centro é isso aqui. E isso aqui tem muita coisa para estudar. A gente pode estudar a vida inteira, são camadas, como eu falei. Então, tem um ano que Deus dá aquela camada rasa, que a gente entende aquela coisa rasa. Ok, você vai na marolinha. Sabe quando você vai na praia a primeira vez? Você vai, só molha o pé na marolinha ali, já refrescou, tá delícia. Aí tem um dia que você vai até a cintura e vem aquela onda, você, opa, né, já está dando tal. Mas tem um dia, gente, que você vai querer mergulhar. E esse dia vai chegar, só que você primeiro precisa pôr o pé na água. Então põe o pé na água, porque um dia você vai poder mergulhar. E um dia, quem sabe, você pega uma prancha de surf e vai lá para o alto mar. Eu não cheguei nesse ponto, mas um dia a gente chega. Então, assim, se disponha. Tenham um coração disposto para estudar a palavra de Deus. Vocês vão só ganhar. Vocês vão ser adoradoras. Vocês vão santificar-se. Vão ser santificadas. E Deus vai usar isso para a glória dEle. E vai usar isso para expandir o reino dEle aqui, né? Então, queridas, obrigada por esse tempo aqui com a palavra de Deus. Que você saia daqui animada. Continua com a gente, o Ministério Fiel tem muito recurso para você que quer estudar a palavra de Deus. Então, continua com a gente, monta o seu grupinho de estudo que possa te ajudar no seu estudo pessoal, mas não desista. Vai dar o seu primeiro passo na marolinha ou vai dar o seu mergulho hoje, seja como for, que Deus abençoe vocês. Eu vou orar para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre o assunto. Se tiverem alguma coisa para me ensinar, por favor, eu também quero aprender, né? Eu sei que cada uma de nós aqui tem uma porção, né? Que o pastor Tiago falou também, né? Hoje de manhã. E é isso, a nossa porção, a gente às vezes pode dividir, partilhar com a outra que a gente tem tantas coisas para trocar, né? Vamos orar. Senhor, nós te somos infinitamente gratas, Senhor, porque nós temos a sua bendita palavra, que o Senhor comunica com a gente de forma especial, que o Senhor pode se relacionar conosco de forma especial, Senhor, com cada uma de nós. Senhor, eu peço que o seu Santo Espírito hoje, Senhor, trabalhe no coração de cada irmã que está aqui, de cada irmã que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa prepará-las de forma especial para estudarem a tua palavra, Senhor, e que a sua bendita palavra seja propagada em tempo oportuno. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigada.